Boa tarde a todos. Vamos fechar os nossos olhos para um melhor entendimento e rogar ao nosso bom Deus por estarmos aqui presentes neste momento. Senhor Jesus, só temos a te agradecer. Te pedimos, Mestre, a iluminação para podermos caminhar na estrada da vida. Que nos ajude, Jesus, a ver no nosso companheiro de jornada um irmão. Em cada obstáculo, um degrau para levarmos sempre em vossa direção. Amigo e Mestre Jesus, nos envolve, nos fortalece, nos ilumina, Pai. Ilumina todos aqui presentes, todos os nossos irmãos desencarnados e os encarnados que aqui se encontram. E aqueles que não puderam estar aqui. Deus de infinita bondade e misericórdia, que a tua bênção se derrame sobre toda a humanidade, para que possamos, Jesus, neste momento, sentir a tua presença, onde quer que estejamos. Que a tua paz, ó Mestre, e o teu amor nos envolva e nos fortaleça hoje, agora e sempre. Que assim seja. Agradecemos a nossa irmã Marinalva e eu convido a nossa irmã Josimere para a palestra da tarde. Deus me socorra aqui. Tá ok. Boa tarde a todos. Hoje nós estamos falando de um tema que faz parte, né, muito comum na doutrina, sempre quem está chegando, é uma das questões que sempre escuta falar, mediunidade. Só que mediunidade não é algo que foi trazido pela doutrina espírita, ou como alguns gostam de dizer, não foi inventado pela doutrina. Esse fenômeno, ele sempre existiu, independente de religião, cor, país, desde o início dos primórdios, que são fenômenos que já acontecem. Então, hoje, nós vamos ver um pouco, ao longo da história, esse processo da mediunidade e qual é a finalidade, né, da mediunidade, o que é que ela nos traz, o que é que ela nos fala. Então, iniciando, aqui vamos ter um pensamento que está lá no Que é o Espiritismo, página 162. E ele inicia dizendo: pertence à natureza as manifestações espíritas, se deram em todos os tempos. A lei que as dirige, uma vez conhecida, vem explicar-nos grande número de problemas julgados sem solução. Ela é a chave de uma multidão de fenômenos explorados e amplificados pela superstição. O que é que isso nos traz? Primeiro, a gente entender o que é um fenômeno. Quando a gente fala de fenômeno, a gente está falando de algo que não é comum, que não acontece no dia a dia. E hoje a ciência, né, hoje a gente fala muito da temperatura, que o planeta esquentou, está sendo um fenômeno. Então começa a ciência, nas suas várias áreas, estudar, porque era algo que não era comum, não estávamos acostumados a ser dessa forma. E quando ele fala natureza, é o que é natural. Então, quando ele está falando de natureza, é a forma natural de como as coisas acontecem. Então, ele já traz aqui que as manifestações espíritas se deram em todos os tempos e pertence à natureza. Então, é uma coisa natural. Apenas esses fenômenos, eles foram trazidos como sobrenatural, como superstição. Uma época como loucura, ainda hoje se traz muito a mediunidade como loucura.
Às vezes as pessoas chegam desequilibradas na casa espírita e se ouvia muito dizer, né, é por conta da mediunidade. Mediunidade não desequilibra ninguém, porque senão não seria algo natural. Apenas nós, ainda espíritos imperfeitos, diante das nossas imperfeições morais, no momento que eu tenho essa habilidade ostensiva, eu fico mais vulnerável aos desequilíbrios, mas não é porque a mediunidade me desequilibrou. E também tinha-se o hábito, a pessoa chegava e dizia, bota logo na mesa mediúnica. Outra coisa que hoje, com os estudos, se vê que não é adequado. E no decorrer da exposição, a gente vai entender o porquê. Então, passando, eu gosto muito desse conceito que Joana traz de mediunidade. Ela diz que é uma ponte através do qual os imortais retornam à convivência com as criaturas reencarnadas, advertindo-as, confortando-as, preparando-as para a sobrevivência à morte. Então, é essa a finalidade que Deus nos permite, essa comunicação com as esferas superiores, com o outro lado, né, o outro degrau, a espiritualidade, para que a gente possa receber esses esclarecimentos, esse conhecimento, para que nós possamos nos preparar para chegar lá na nossa real moradia, a vida espiritual, de forma mais melhorados, né? Que é esse o sentido de nós virmos aqui para o planeta. Manifestações espirituais. Emmanuel, ele classifica a mediunidade, né? Não é classifica, ele cria. É como se pudéssemos falar didaticamente, como na história coloca, antes e depois de Cristo, situando, né, o que foi que aconteceu. Quando o Emmanuel ele faz essa separação, ele coloca o mediunismo antes da doutrina espírita. Eram essas manifestações de forma primitiva, não se tinha conhecimento em qualquer local, em qualquer momento, tinha atitudes diferentes que quando Kardec começa a estudar esses fenômenos, ele começa a sistematizar. E aí ele separa. Então Kardec denomina mediunidade, é esse mediunismo desenvolvido, racionalizado, submetido à reflexão religiosa e filosófica e às pesquisas científicas, necessário ao esclarecimento dos fenômenos e da sua lei natural. Então, o que a doutrina traz não foi esse mediunismo, ele apenas sistematizou, esclareceu, tirou o que era colocado antes como sobrenatural, com as superstições, ele tira todo esse véu e coloca de uma forma clara, traz de uma forma dentro de um conceito religioso, que nós vamos ver que Jesus o tempo todo ele fazia, os milagres que nós que viemos de vertentes de outras religiões, é trazido e depois, quando a gente chega na doutrina, a gente vai estudando e vê que não é milagre, porque milagre é algo que sai do natural. Mas lá no livro do que é o Espiritismo, Kardec disse que a mediunidade, esse fenômeno, é algo da natureza. Então, se nós aceitarmos como milagre, ele estará indo de encontro ao que é natural. Então, vem as fases da mediunidade. E isso é Herculano Pires. Tem um livro, O Espírito e o Tempo,
onde ele classifica essa mediunidade para que a gente possa, porque como nós ainda, espírito perfeito, a gente tem que as coisas assim didaticamente organizado para que a gente possa compreender, porque quando a gente organiza, é essa a importância da didática, quando a gente estuda, né, a gente vai lá estudar matemática, aí a gente começa a ver, antes de eu ir para a conta de multiplicar, eu tenho que aprender a somar e a dividir, senão eu não vou entender. Então, a mediunidade, ela vem nos mostrar essa evolução do conhecimento do homem, até hoje, que esse conhecimento é para a nossa evolução, seja intelectual, seja moral. Então, ele faz essas divisões e a gente vai ver um pouco ela. Então, começando com a antiguidade, nós vamos ter, né, o Antigo Egito, que eram os iniciados nos mistérios sagrados. Eram os sacerdotes que eram chamados hierofontes. Eles já dominavam a hipnose, eles faziam curas, eles tinham a clarividências e ele fazia comunicação com os mortos. Só que muitos deles utilizavam isso em proveito próprio. Por isso que Moisés, que foi iniciado lá nos mistérios egípcios, ele proíbe a evocação dos mortos. Na Índia, nós vamos ter os Brahmanes, que eram encarregados da execução dos Vedas. Os Vedas, para os indianos, é como se fosse a Bíblia para os cristãos. Lá nos Vedas, é o livro mais antigo em termos de religião que nós conhecemos, e nos Vedas já existe, já se fala de reencarnação, já se fala da imortalidade da alma. Inclusive, os Brahmanes, eles iniciavam aquelas pessoas que tinham esse dom, e eles chamavam os faquires. Eu acho que até hoje, quem não já viu aquelas pessoas deitadas na cama de prego, porque eles exercitavam a levitação, eles também tinham o domínio da hipnose para que as pessoas não sentissem dor, e também eles treinavam os pitis. O que é os pitis? Eram pessoas que se comunicavam com aqueles espíritos que estavam no espaço e que já tinham deixado o corpo material. Então, seguindo, nós vamos ter também os celtas, que eram os sacerdotes e os druidas. Eles também conheciam a imortalidade, já aceitavam o livre-arbítrio, reencarnação. Eles já não acreditavam na questão dessas penas eternas. Eles também dividiam os planos no universo de acordo com a evolução e também a lei de causa e efeito. Vamos ter também os oráculos. Oráculos quer dizer palavra. E os oráculos a gente vai encontrar tanto na Grécia como em Roma. Na Grécia, o mais conhecido, que é o oráculo de Delfos, que é esse aqui. E aqui é uma sibila. Na Grécia era chamado pitonisas. E em Roma, sibilas. Eram aquelas mulheres que as pessoas invocavam os deuses e elas recebiam as respostas e transmitiam. Na Grécia, muitos guerreiros, eles só iam a lutas, né, só iam para batalhas depois de consultarem os oráculos. Bem, nós agora vamos já para um momento que é o momento bíblico, que ele define, que é o momento, né, dos profetas. E a Bíblia, onde nós que estamos aqui, que somos cristãos, é a partir do povo hebreu, né, desse Antigo Testamento, que surgiu todo o nosso conhecimento em relação a Deus. E ele começa com um processo de mediunidade.
quando Abraão diz, né, ele está lá em Ur, né, que hoje é o Iraque, que se chamava ali Caldeia, Pérsia, Mesopotâmia, aquela região ali. Ele diz que o Senhor deu uma ordem a ele que saísse daquela cidade com os seus familiares, que iria mostrar uma terra onde ele iria iniciar uma nova vida. Então já inicia o povo hebreu com uma comunicação mediúnica. Depois de Abraão, nós vamos ter Jacó. É aquele sonho, a escada de Jacó. Lá, quando a gente vê Jacó ele está indo atrás, né, de conseguir a esposa. E no caminho, já cansado, ele dorme num prado. E quando ele está dormindo, ele tem um sonho, né, que vê uma escada que liga a terra ao céu e anjos subindo e descendo. E aí, nos sonhos, com a emancipação da alma, com o desdobramento, os espíritos, né, fazendo esse movimento de ir e vir, trazendo as orientações, que hoje, para a gente, é uma coisa natural, nós que estudamos e que estamos no Espiritismo. Depois vem Moisés, quando ele recebe os 10 mandamentos. Inclusive, Emmanuel diz que é a primeira psicografia, né, que nós temos notícia. E aqui, só para a gente lembrar, o que os 10 mandamentos é a primeira revelação, que a gente diz, são as leis divinas, e a importância desse mandamento que ainda é atual hoje para a gente. Porque o mandamento, ele tem 2 divisões. A primeira, quando ele diz amar a Deus sobre todas as coisas, amar o nosso irmão, honrar pai e mãe, ele está falando de questões bem espirituais. E o outro, ele vem falando de uma natureza que ainda é onde nós nos perdemos na atualidade, que é a nossa parte instintiva. Não matar, não roubar. Então, quando a gente vai analisando essas leis, a gente vê a importância dela e a atualidade que ela ainda tem. Porque essa natureza que a doutrina nos fala, né, que o homem, toda a literatura espírita diz, o homem tem 2 naturezas, uma divina, espiritual ou psíquica, e uma natureza animal. Porque esses instintos foi necessário nesse processo de caminhada para a gente sobreviver aqui no planeta. E como ainda temos esse instinto, que quando evoluirmos, esses instintos irão evoluir, irão se transformar nas nossas ações morais, no bem, então nós iremos unir essas 2 partes nossas que ainda está dividida, é essa integração do ser total. Aqui vamos ter também o profeta Isaías. Ele diz, aqui é um caso, né, de materialização, de clara evidência, quando ele diz, porém um dos serafins voou em minha direção, trazia na mão uma brasa viva que tinha tomado do altar como uma tenaz. Uma tenaz quer dizer assim, com uma rapidez. Então, aqui a gente vê uma materialização da brasa, que a gente sabe que o espírito não podia pegar aquela brasa material, mas aí, através do fluido cósmico, que todos nós estamos mergulhados, por isso que o Cristo fazia o milagre, o nosso perispírito, que é esse intermediário entre o espírito e o corpo. Então, ali é onde tem as modificações. Então, no caso, Isaías, ele está orando lá no altar, pedindo, né, uma resposta, e é quando ele vê esse anjo, que nós sabemos que é um espírito, né, materializado, um espírito bem mais evoluído do que nós e do que eles naquela época. Vamos ter também, esse aqui também é outro caso, né? Ora, nesse momento, eis que surgiram dedos de mão humana a escrever,
defronte do candelabro, no revestimento da parede do palácio real. O rei, à vista dessa mão que escrevia, mudou de cor, lá em Daniel. Esse rei é Baltazar, filho de Nabucodonosor, lá da Babilônia. Ele está dando uma festa lá no palácio, um jantar à noite, e quando está todos os convidados lá, de repente aparece essa inscrição, que é isso aqui, ó, a mão, algo escrevendo, e fica ele apavorado. E lá na Babilônia era muito comum ter os magos. Ele manda chamar, ninguém consegue decifrar, é quando ele manda chamar Daniel, e Daniel consegue identificar o que é que está escrito aí. Então, aqui no caso, nós damos o nome, a doutrina, Kardec, quando sistematizou. É um caso de pneumagatrofia, ou seja, não é uma psicografia como a gente conhece com Chico. Por quê? Nesse caso aqui, o espírito, ele não utiliza a mão do médium. Ele mesmo vai e escreve diretamente. Então, quando nós temos, né, quem é médium, que escreve, que psicografa, é o espírito atuando na mão do médium. Então, aí é uma psicografia e é o que Kardec classificou de uma manifestação pelo intelecto, de efeito intelectivo. Nesse caso, tem, lógico, alguém que é médium para poder fornecer o material necessário para que esse espírito escreva. Mas ele não utilizou a mão do médium para escrever. O Novo Testamento também inicia com um fenômeno mediúnico. A vinda do Mestre já foi um fenômeno mediúnico, quando o anjo Gabriel visita Maria e diz que ela vai ser mãe. Já é um fenômeno mediúnico. Quando Maria sabe, Isabel, José, através do sonho, também recebe, né, a comunicação que Maria não o traiu. Então, já é fenômenos mediúnicos que aí se apresentam. Aqui nós vamos ter, que é o processo de transfiguração. E aqui é o que Emmanuel também nos diz, que foi a primeira reunião espírita. Está Pedro, Tiago e João, e eles presenciam Jesus conversando com Elias e Moisés. E o principal dessa mensagem, inclusive Martins Peralva, que ele traz em Evolução da Mediunidade, ele diz que a importância disso aqui é porque nós jamais poderemos dizer que não sabíamos ou ignorarmos o fato, porque esse registro está lá na Bíblia. Todos nós sabemos que Moisés e Elias já tinham morrido, desencarnado, como nós chamamos, e aqui dá esse processo. Então, Jesus nos traz para nos lembrar a comunicação e a imortalidade da alma. Então, é um pouco aquilo que ele já dizia: quem tem ouvido para ouvir, escute, quem tem olhos para ver, que veja. Porque vai depender da nossa evolução, do nosso conhecimento, da abertura de recebermos o novo, aquilo que está lá demonstrado e que muitas vezes nós não queremos ver. Depois vem aqui o caso de Madalena, que ela vai lá no outro dia e quando ela chega está o túmulo aberto e ela diz, né, vi 2 anjos vestidos de branco sentados onde estivera o corpo de Jesus e eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? É um caso também, né, de audiência e de vidência. Vamos ter também o Atos, né? Lá em Atos, capítulo 2, de 1 a 3, que é o caso da Pentecoste,
Eles estão lá em Jerusalém, se reúnem, né? Os apóstolos começam a rezar e de repente vê línguas de fogo. Isso aqui é um caso também de materialização de efeito físico nessas labaredas de fogo. E eles começam a falar em línguas. É o que na doutrina, quando Kardec, é xenoglossia. Glossia quer dizer língua e xenó quer dizer estrangeira. E como Jerusalém era uma cidade onde passava, né, comércio, passava muitas pessoas por lá, então lá tinha persas, medos, e eles começaram a falar nessas várias línguas, e quem era e quem dominava a sua língua começou a ouvir a mensagem nessa sua língua. Inclusive, teve alguns que achavam até que eles tinham bebido, quando a gente lê lá na Bíblia, né? E não foi, eles apenas estavam dando, né, algumas mensagens nessa linha. E depois vamos ter Pedro lá na segunda epístola. Eu acho muito importante essa passagem de Pedro, porque ele diz assim: porque jamais uma profecia foi proferida por efeito de uma vontade humana. Homens inspirados pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus. E aqui a gente lembra Chico, quando ele dizia: o telefone não toca daqui para lá, porque não depende da nossa vontade, é de lá para cá. E também entra naquela questão das pessoas que dizem: não, a Bíblia foi escrita, né, os profetas receberam diretamente de Deus. E aqui ele diz: inspirados pelo Espírito Santo, falaram da parte de Deus, né? E nós sabemos que Pedro, ele era judeu, estudou também as escrituras, os ensinamentos, então ele nos esclarece muito bem. Por isso que muitas coisas, às vezes, que nós lemos no Antigo Testamento, é o que nós chamamos animismo, que é a parte que é do próprio médium. E lá pode ter muitas questões, quando os espíritos, né, inspiravam, eu entendia da minha forma e passava, que é o que acontece, que antes se criticava muito e depois, com o passar do tempo, né, de alguns estudiosos da doutrina, foi se vendo a importância desse animismo, que ele tem também a sua contribuição. O médium, apenas com o passar do tempo, ele vai sabendo separar o que é conteúdo seu e aquele conteúdo que é só do espírito que está ali dizendo. Na Idade Média, aquela idade que foi muitos médios queimados da Inquisição, nós vamos ter grandes médios, né? Trouxe alguns, Joana d'Arc. Ela era vidente, audiente também, porque quando ela diz que foi à França, que ela morava no interior, quando começa a guerra da França contra a Inglaterra, ela diz que escuta o anjo Gabriel dizendo que vá até a França. E algumas revelações que ela tem do que vai acontecer, ela coloca como Santa Catarina dando essas orientações. Inclusive, ela foi queimada, né, na Inquisição, mas ela tinha grandes poderes mediúnicos e depois foi reabilitada pela igreja. Vamos ter também Santo Antônio de Pádua. Ele era um grande teólogo, um grande evangelizador, e Santo Antônio de Pádua é o que hoje na doutrina a gente diz a questão da bicorporidade. O que é isso? Ele faz uma palestra, né, reza uma missa em Pádua, e 2 horas depois ele é visto em Lisboa. Estava sendo uns familiares dele acusado de um crime e ele aparece lá. O que naquela época, aí de Pádua a Lisboa, se levaria sem nenhum obstáculo 3 meses. E ele foi visto. Isso está na biografia dele, foi feito pelos confessores dele da igreja. É um caso de
Depois vamos ter Dom Bosco. Dom Bosco, ele tinha também, ele era audiente e vidente. A mãe dele, inclusive, também está na biografia dele, ela escuta ele conversando, ele está preparando um sermão para o outro dia, e ela escuta. E quando ela chega, ela vê ele conversando com um amigo que ele tinha o hábito de escrever e discutir o que estava com esse amigo, e ela vê ele conversando com esse amigo. E depois vamos ter Santa Brígida. Também ela escrevia em êxtase e ela se dizia ouvir a voz da Virgem Maria. Inclusive, muitas das revelações que ela escreveu se confirmaram e a igreja aceita como verídico. Então, vamos agora entender o que é que o Espiritismo trouxe de novo. Porque houve nessa Idade Média várias perseguições, e aquele período negro, a igreja não aceitava, veio a Inquisição, então foi como se houvesse um amortecimento desse fenômeno. E aí o Espiritismo, ele traz a mediunidade e ele vai entrar nessa fase que nós chamamos que é a fase científica, até porque o século XIX, aí o interesse para quem não fez o ESD estudar, que aí a gente vai ver lá no ESD, né, o como, em que momento surgiu, porque só naquele momento que surgiu, para que a gente possa se fundamentar na doutrina. E aí vem o que nós chamamos os precursores do Espiritismo. Vamos ter Emanuel Swedenborg, ele é sueco, um cientista sueco, teólogo, filósofo, e ele diz que Deus abriu os olhos espirituais dele. Por isso que ele conseguia ver o céu e o inferno e conversar com anjos e outros espíritos. Depois vai ter lá nos Estados Unidos, que ele é o precursor dos fenômenos lá nos Estados Unidos, Andrew Jackson Davis. Ele era semi-analfabeto, ele tinha a capacidade de ver como numa radiografia o corpo humano. E quando aquela parte que estava enfermiça, ele via escuro, e aquela sadia translúcida. E ele fez várias curas. E ele recebeu orientação de Emanuel Swedenborg. Paralelo, né, continuando, vamos ter também as irmãs Fox, Margarete, Leia e Kate, filhas de pastores metodistas, e ela começa a ouvir raps, que quer dizer pancadas em inglês, e aquilo, Kate, mais curiosa, ela vai lá e começa a criar um código, a se comunicar, e daí se estabelece uma comunicação e ela começa a entender que ali tem algo, né, uma pessoa tão inteligente quanto ela. Do outro lado, na Europa, surgem as mesas girantes, principalmente na França. A mesa, então toda a festa já era comum, como para a gente canta numa festa de aniversário, como aqui, ter o bolo e cantar os parabéns. Naquela época, na França, era comum, toda a festa terminava com essa questão das mesas girantes, essa consulta. E as mesas levitavam, ficavam suspensas e davam pancadas. E isso, mais ou menos 2 anos, e seu Fortier, que era um estudioso, conhecia Kardec, porque eles estudavam o magnetismo, ele convida Kardec para ir. Mas aí Kardec, que era cientista, cético, só acreditava naquilo da ciência, ele disse: quando me convencerem que a mesa tem cérebro, eu passo a acreditar. Mas seu Fortier insistiu e ele termina indo. E é aí que começa a codificação
do espiritismo, a sistematização. Então, em 1854, inicia os estudos da mesa girantes, Kardec, e ele começa de uma forma científica e não naquela de superstição ou da curiosidade. Em 58, ele lança a revista, que é os Estudos Psicológicos, onde está relatado lá todos esses fenômenos de efeitos físicos, das questões dos efeitos intelectuais e o que estava acontecendo no movimento. É algo interessante a gente que queira compreender o princípio da doutrina, a gente lê. E, finalmente, em 61, vem a publicação do Livro dos Médiuns, que é o que nós chamamos a parte científica da doutrina. Todos esses fenômenos que nós víamos antes, né? Inclusive, no Egito, o sacerdote ele era tido como uma pessoa assim, super especial. Os sacerdotes tinham os destaques, né? O xamã, então todas essas pessoas que tinham esse dom, eles eram tidos como algo acima dos outros. E com a doutrina, nós vamos perceber que não. Primeiro, que todos nós somos médios. O que é isso? É a capacidade que todos nós temos de sintonizar com o outro, ou seja, com o encarnado e o desencarnado. Por quê? Porque o pensamento é a linguagem universal. Isso quem diz é Emmanuel. Então, pelo pensamento, nós nos comunicamos. Então, essa sintonia, e é uma coisa, quando a gente chega na casa espírita, a primeira coisa é a sintonia, é a vibração, a sintonia vibratória, né? A sintonia é o pensamento. E a vibração é a tonalidade que eu vou dar a esse pensamento, que é através do sentimento. Por isso que o pensar e o sentir, eles estão juntos. Pensei, e esse pensamento foi bom, aí vem com as emoções boas, uma sintonia legal. Eu vou receber, vou estar com recebendo uma boa energia. Pensamento e um sentimento negativo, aí já recebi uma troca de uma energia que não foi legal. Então, aqui nós vamos ter o caso, né? O pensamento é de perispírito para perispírito. Aqui está o espírito, ele manda para o perispírito, e aqui está o meu pensamento se comunicando. Vem para meu espírito e aqui ele manda para o corpo físico. Aqui está o médium e aqui o comunicante. Então, sempre vai ser esse processo nos fenômenos mediúnicos. E aqui eu gosto de citar, no Livro dos Médiuns, ele faz 3 citações sobre as questões psicológicas. Porque a gente, às vezes, dizemos assim, estamos falando questões espirituais. E quando a gente está falando de questões espirituais, a gente está falando de questões psíquicas. Por isso que aquela pessoa que chega na casa espírita com algum problema, de alguns transtornos, ele não pode jamais ir para a mesa mediúnica. Por quê? Porque se eu estou com o meu psíquico alterado, e quando eu vou para uma mesa mediúnica, vou trabalhar uma alteração no meu psíquico, isso quer dizer o quê? Que vai dimensionar muito mais, porque os espíritos que chegarem, os espíritos sofredores, ele vai mexer com conteúdos, né, o animismo que a gente falou antes, ele vai mexer com conteúdos que já estão em desequilíbrios. E daí pode vir surtos muito sérios. Da mesma forma, a pessoa que já tem um CID de alguns transtornos, ele jamais poderá ir para uma mesa mediúnica. Porque a pessoa que tem alguns códigos dos CIDs, isso é mais ou menos assim. Todos nós, ninguém, todos aqui, todos nós temos as nossas dificuldades. Por isso que nós somos chamados
neuróticos. Ninguém, não existe ninguém, com exceção daqueles espíritos que vêm com missão, mas o mais, todos nós temos as nossas dificuldades. A pessoa que chegou a uma psicose, é como se a mente dele vivesse o tempo todo a céu aberto. Enquanto que nós, os neuróticos, nós temos os nossos mecanismos. É mais ou menos assim, Tairone diz uma coisa, né, eu fico com raiva, se eu for pegar Tairone, tarará. Aí passa, aí depois, que besteira, vou ligar aquilo para... Então eu começo nesse colóquio comigo, vou criando alguns mecanismos, né, que a psicologia chama racionalização, que ela tem uma importância. No caso da pessoa que tem esses transtornos, eles não têm esses mecanismos, então eles ficam... Por isso que muitas vezes um gesto meu, ele já acha que é algo direcionado para ele. Então essa pessoa, ela não pode participar de uma mesa mediúnica. Ela pode participar de outras atividades na casa, porque tudo nós somos médios. Então tudo que nós fizermos, estamos sintonizando para o bem. Na hora que eu boto a água ali, na hora que eu estou distribuindo uma mensagem, na hora que eu estou organizando a fila, tudo são trabalhos. Na hora que eu vou para uma campanha do quilo, não para uma reunião mediúnica, onde vai dar passagem para uma comunicação espiritual. Deixa eu ir, senão não termino. Então vem, né, fenômenos espirituais de puramente psicológico. Isso aqui é perguntando o papel do médium. E ele começa falando, né, e vai falando e diz como é o médium. Aí ele faz essa colocação. Fenômenos espirituais são puramente fenômenos psíquicos. Depois ele vem a evocação de pessoas. É Kardec que faz lá perguntando, evocando se pode. Aí ele diz que pode. Que a pessoa, quando é que vai? Diz, quando está dormindo, ela mesmo estando viva, pode, é a emancipação da alma. Só que ele faz essa advertência. Só se deve evocar para questões de estudo psicológico. Por quê? Porque é muito fácil de aparecer espíritos mistificadores. Porque se a pessoa não estiver lá dormindo para que haja o desdobramento, a emancipação da alma, qualquer espírito, né, que tem os espíritos brincalhões, ele pode se apresentar e nós, com as nossas vaidades, podemos cair e achar que ali está aquele espírito. Então ele faz essa recomendação. E a outra, né, é que pergunta que outras questões. Aí ele faz, além das questões psicológicas, também as questões morais aos espíritos elevados. Aí aqui vem a classificação da mediunidade, de acordo com Kardec, que está lá no livro dos médiuns. Efeito físico, isso aqui foi uma experiência que Chico fez em 64, com Valdo Vieira, nessa época ainda estava com ele, que foram alguns médicos, e aqui a irmã Josefa, num caso de materialização, que aí quando nós vamos lá para o livro dos médiuns, aí ele vai dizer o caso de batidas, de som, de movimento, né, no caso da mesa girando, tudo isso são efeitos, ele classifica como efeitos físicos. Efeitos curativos, nós vamos tem as cirurgias, mas no caso aqui, que é bem comum da toda a casa espírita, que aí vai ser o passe. E aí a gente vê a figura, né, do passista, quem está lá recebendo, e o espírito aqui com a imposição. Por isso que quando senta, né, a gente faz, pense em Jesus, que é para as vibrações, o pensamento te vai levar, e a gente poder receber essa energia que o médium passa através, que o espírito passa através desse médium, a gente receber bem melhor. E aqui alguém pode perguntar, qual é a diferença então? O reiki é uma forma de passe? É. E qual é a diferença? É que nós espíritas,
acreditamos nisso aqui. Um espírito através do médium dando esse passe. No Reiki, lá quando o mesmo estudava, é o magnetismo da própria pessoa. Então, qual é o problema que pode acontecer do Reiki? Se aquela pessoa não estiver muito bem, ela vai passar uma energia não tão legal. Lógico que a gente sabe que tem o lado profissional, que aí a pessoa se prepara, tudo, mas para que a gente tenha a noção qual é a diferença. Porque senão a gente sai pensando, né? Tem Reiki, tem isso, é tudo igual. E não é. Nós acreditamos que o passe, o espírito está ali. É tanto que a cabine é apropriada, o médium entra, se concentra, faz a prece para que o espírito esteja ali ajudando naquele passe. E, finalmente, vamos ter o de efeitos intelectuais, que aí vem psicografia, vem a vidência, a clareaudiência e vários outros. E, para concluir, estamos no nosso tempo, eu gosto dessa alerta também que o livro dos médiuns não diz. Porque o médium, ele é facilzinho de cair. Porque ninguém imagine que, com exceção dos que vieram com missão, o médium são pessoas que pediram por misericórdia que fosse dado essa condição a ele de vir aqui. Foram espíritos que já faliram várias vezes, e eu considero, eu digo assim, é como se fosse uma forma de um supletivo. Eu fico sem querer estudar e, de repente, não reconheço a importância, aí vou fazer o supletivo para vencer mais rápido algumas etapas. Então, o médium, ele é essa pessoa que pediu para vir nesse exercício, nessa missão, desse aprendizado no bem. Não é porque eles sejam pessoas moralmente lá no pedestral. Não. Eles precisam resgatar. Por isso que é fácil de caírem. Porque é essa a prova que ele tem para superar. Porque já foram reincidentes lá. Isso eu estou falando desse médium ostensivo, né? Que todos somos médios, mas esse que traz. Porque todos nós, mesmo que não sejamos ostensivos, em algum momento, naturalmente, que aí também é uma divisão que Martins Peralva faz, que ele chama, é o médio natural e o médio de tarefa. Eu estou falando desse médio de tarefa, que ele vem para se reabilitar. Então, ele diz aqui no livro, né, Os Espíritos, disseram a Kardec, não creais que a faculdade mediúnica seja somente para a correção de uma ou duas pessoas. Não. O objetivo é mais alto. Trata-se da humanidade. Então, tudo isso que nós vimos ao longo da história foram questões, esclarecimentos para que nós pudéssemos evoluir e chegar à condição que nós estamos hoje. Um médium é um instrumento pouquíssimo importante como indivíduo. Então, aquele médium sozinho que acha, né, na casa espírita, que é o bam, que ele é o máximo, e nós, né, caímos nesse erro, que começamos a idolatrar, e o médium, na sua vaidade, começa, ele não é nada, porque é um conjunto. É a espiritualidade, ele não é nada. Se lembra a escada de Jacó, que ele via subindo e descendo? Lembra no início, quando Pedro disse, né, não é da vontade minha? Veja que o tempo todo estão nos falando, né, e nós ainda temos essa vaidade, né, vai lá no nosso orgulho de acharmos que somos importantes. Então, o médium ostensivo, ele tem que estar muito atento nos melindres, nas vaidades, porque é por onde, geralmente, o médium cai. Então, eu queria agradecer, foi essa a bibliografia, né, que
eu utilizei essa oportunidade de estar aqui passando um pouco dessa mediunidade. Queremos agradecer a nossa irmã Josi por o esclarecimento tão importante que ela nos trouxe. E queremos avisar também que no próximo dia 17 e 18 de março haverá um seminário aqui nesta casa com Frederico Menezes. Todos estão convidados. E quero convidar também aos trabalhadores da casa para na próxima semana, sábado, de 9 às 12, haverá reunião de polos. Os trabalhadores também estão convidados. E para fazer a nossa prece final, eu convido o nosso irmão Amadeus. E logo após a prece, eu peço que todos fiquem em harmonia para melhor receber as energias salutares que vão ser ministradas. E também eu peço aos trabalhadores da casa que Socorro pediu para ficar um pouquinho mais, que ela tem algo a falar com vocês. Amorável Mestre, Deus, nosso Pai, espiritualidade amiga, Chico Xavier Bezerra de Menezes, Espíritos divino que nos ajuda todos os dias na nossa caminhada, que possamos todos os dias lembrarmos de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso irmão, que nos encaminha, que nos faz crescer, que nos carrega nos braços nas horas difíceis. Que possamos a cada dia, nesta reencarnação, lembrarmos que um dia retornaremos e tudo o que fizermos aqui na Terra é o nosso alicerce para a vida espiritual, para o nosso retorno, e que possamos levar em nossa bagagem tudo de bom, sempre caridade, pensando no nosso irmão, no nosso próximo, amando sempre ao Mestre Jesus, para nos intuir, para que ficamos bem com a espiritualidade, reconhecido que somos filhos de Deus, que temos seu DNA, a responsabilidade de cada um de nós é muito grande. Onde quer que estejamos, possamos nos lembrar do nosso Pai Celestial, que está sempre ao nosso lado todos os dias. Por isso, agradecido que somos por esta tarde maravilhosa, por estarmos aqui reunidos em nome do nosso Mestre, que é o nosso modelo e guia de todos os dias. Agradecemos cada vez mais a espiritualidade que nos auxilia todos os dias, aos nossos anjos da guarda. Muita paz e que Deus nos abençoe. Graças a Deus. Uma boa semana para todos.